Bom, galera, eu e o João Fidalgo, a gente está aqui no Salão do Automóvel 2016 no São Paulo Expo, sua nova casa. E o João, o que você vai trazer para o pessoal, João, no programa de hoje pelo Roda Livre? Marcos, no Momento Cultural Roda Livre, nós vamos mostrar para vocês a primeira edição do Salão do Automóvel aqui em São Paulo e um resuminho também das outras edições até chegar na data atual. Vai ser muito bacana. Aí vocês vão poder acompanhar um pouco da evolução do evento e também das máquinas, a diferença de tudo e, como a gente sempre diz, o pessoal entender como é que chegamos até a essa estrutura, essa como é que a gente pode até falar, essa automação que foi feita de eletrônicos nos automóveis. Olha, a gente já deu uma volta, né? O evento está muito bacana. Eu acho que em termos assim de imagens, né, para chamar a atenção da gente, que seja em telão, que seja no design dos carros, dos protótipos, tá muito bacana, vocês vão gostar bastante. Então vamos curtir um pouquinho do que foi a história do Salão do Automóvel aqui do Brasil. Olá pessoal, no Momento Cultural Roda Livre de hoje, nós vamos procurar contar um pouco da história do Salão do Automóvel de São Paulo. Eu já começo pedindo desculpas caso eu não venha mencionar algum fato importante na opinião dos nossos seguidores, está bem? A primeira edição ocorreu em 1960 em São Paulo e foi organizada por Caio de Alcântara Machado. Ele entendeu que o automóvel no Brasil era uma grande realidade e um caminho praticamente sem volta. A primeira edição durou 16 dias. Toda a organização ficou por conta da Alcântara Machado Feiras e Promoções e teve o patrocínio da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A primeira edição foi um sucesso na época e levou aproximadamente 400 mil pessoas por dia no evento. Essas pessoas faziam filas enormes só para ver as novidades, como o Fusca, o Simca Chambord, o Delfine, o Aero Willys, o Fenemé 2000 JK e a famosa Romizeta, que foi o primeiro carro de passeio fabricado no Brasil. E o interessante é que a primeira edição foi realizada no Pavilhão da Indústria e do Comércio do Parque do Ibirapuera. E o nosso amigo Marcos Guida nos disse que se divertiu muito por lá naquela época. A segunda edição, em 1961, contava com várias novidades da indústria automotiva e também foram expostos tratores e máquinas agrícolas. Uma dessas novidades foi o Willys Interlagos, que foi o primeiro esportivo produzido em série em nosso país. Também era apresentado o Volkswagen 1200, adaptado para táxi, o DKV Belcar e o utilitário DKV Candango. Já a terceira edição, em 1962, comemorava uma grande notícia, que era o fato de mais de 90% de nacionalização dos veículos em exposição. O evento foi marcado pelo lançamento do Aero Willys 2600, o Simca Pirua ou Simca Jangada e o belíssimo Carmanguia, uma obra-prima da nossa indústria nacional. Além disso, o DKV Fisori também foi apresentado, que era um carro muito bonito e com uma grande área envidraçada. Foi também nessa edição que o brasileiro viu pela primeira vez o famoso Jeep Toyota, conhecido também como Bandeirantes. Em 1964, houve a quarta edição do Salão do Automóvel. O interessante dessa edição é a homenagem ao 1000º carro fabricado no Brasil. Nessa época, a indústria apresentava algumas inovações, como o sistema Lubrimate para os DKVs e também o câmbio de 4 marchas para a maioria dos carros. Nessa edição, a Fenemé apresenta a suspensão pneumática para os seus ônibus e a Brasinca apresenta o belo Uirapuru GT 4200. 1966 é o ano do 5º Salão do Automóvel. O interessante dessa edição é o nome de Tony Bianco, um dos grandes mestres construtores de carros em nosso país. Além, é claro, dos outros lançamentos das montadoras. Mais de 160 expositores participaram do evento mostrando ao público as inovações tecnológicas, novos modelos, como o novo Galaxy e as picapes F100, o caminhão F300 e o caminhão F600. Também estavam presentes os fabricantes de acessórios. A Ford, por exemplo, criou um sistema em seu stand onde os carros eram puxados por um trilho e deslizavam sozinhos na frente do público. Em 1968,
outras novidades encantavam o público na 6ª edição do Salão do Automóvel. Havia uma grande expectativa com relação aos modelos médios. Por isso, a Volkswagen apresentou o seu sedã de 4 portas, o Volkswagen 1600, também conhecido carinhosamente como Zé do Caixão. A Ford lançava o Corcel e a GM lançava o Opala, enquanto a Ford apresentava o Galaxy LTD de câmbio automático. A Alfa Romeo e a Dodge também apresentavam alguns lançamentos. Outro belo destaque foi o carro dos alunos da Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, em São Bernardo, o FEI X1. No ano de 1970, na 7ª edição, o evento passa a ser realizado no Anhembi, um espaço que foi idealizado especialmente para eventos de grande porte em São Paulo. Dentre os destaques estavam o Opala SS, o Charger RT, o Karamanguia TC e o Puma conversível. E olha que o pessoal da FEI estava presente novamente com o seu novo carro, o FEI X3, com motor da Chrysler de 300 HP. 1972 marcou a 8ª edição do evento, que reuniu 236 expositores, com destaque para o Dodge 1800, o Ford Maverick, o Chevrolet Chevette, o Puma GTB e o Volkswagen SP2. Já em 1974, os destaques ficam para o Fusca 1600, o Passat de 4 portas e o Gurgel Itaipu, uma proposta de carro elétrico da Gurgel. A 10ª edição, que ocorre em 1976, teve como destaque a apresentação do Fiat 147, pois a fábrica era inaugurada em Betim, em Minas Gerais, naquela época. Em 1978, houve a 11ª edição, que comemorava a marca de 2 milhões de veículos fabricados no Brasil, com público recorde. Já em 1980, a edição não teve tanto brilho assim. Devido à crise que se instalava no Brasil, os fabricantes reduziram seus investimentos e o público foi obrigado a se contentar com poucas opções de modelos. Em 1983, a edição do Salão do Automóvel foi conhecida como a edição do álcool, por conta de vários lançamentos de veículos movidos a etanol. E um grande destaque foi o lançamento do Volkswagen Santana. Em 1984, mais de 320 expositores estavam presentes no evento. Houve o lançamento do Fiat Uno e outros lançamentos da Ford e também da Volkswagen. Em 1986, o Brasil conhecia o Plano Cruzado como alternativa para o país sair da crise. Porém, as montadoras no geral não participaram do evento, mas a organização buscou ajuda no exterior e trouxe mais de 50 carros de alta tecnologia, utilizados em países de primeiro mundo. Em 1988, o Salão do Automóvel é marcado pelas inovações eletrônicas, pois muitos carros já apresentavam sistema de injeção eletrônica de combustível. Destaques para o Gol GTI, o Chevrolet Monza, o Gurgel BR800, que fez muito sucesso na mídia, e também o Escort XR3. Em 1990, o evento contou com mais de 300 veículos expostos, sendo que 31 deles eram estrangeiros, incluindo uma Ferrari F40. Em 1992, a edição do Salão do Automóvel já contava com marcas como BMW, Jaguar, Mercedes e Audi. Em 1994, surgiam os carros populares, como o Gol 1.0 e o Uno Mille. O evento também contava com alguns destaques como o Ford Fiesta e também o Fiat Tempra. A Kia Motors e a Asia Motors foram apresentadas no Salão de 1996 e passavam a fazer parte do time de marcas, que já frequentavam o evento há muito tempo. O brasileiro recebeu a novidade de forma positiva. Mesmo que o design dos carros fosse um pouco estranho para o nosso gosto, essas novas marcas tinham uma proposta bem definida de trazer carros com valores mais acessíveis e com vários itens de fábrica como ar-condicionado, vidros e espelhos elétricos. Em 1998, houve uma grande queda na venda de veículos. Mais de 200 mil unidades ficaram encalhadas praticamente nas lojas. Mesmo assim, algumas fábricas investiam no país. Fábricas como a Audi, Honda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Renault e Toyota mostravam interesse em construir fábricas em nosso país. Em 2000, o Salão do Automóvel completava 40 anos e a nossa frota contava com mais de 20 milhões de automóveis em circulação. E as montadoras
mostravam suas novidades como o Peugeot 206, a Ford apresentava o Ford Focus e a Volkswagen apresentava o Bora, além da Fiat apresentar toda a família Palio. O Salão do Automóvel de 2002 apresentava praticamente as mesmas características do evento anterior, com lançamentos, setor de autopeças, carros importados. Um dos grandes destaques da Ford foi o lançamento do Ford EcoSport, além do Honda Fit, da marca Honda, o Citroën C3, da marca Citroën, a Ferrari Enzo, o BMW Z4 e muitas outras novidades. A 23ª edição, que ocorreu em 2004, mostrou uma indústria mais forte e consolidada. O brasileiro, que sempre gostou de carros, já estava muito bem informado sobre o setor e dividia espaço com pessoas de praticamente todos os países e principalmente da América Latina. A edição de 2006 foi marcada pela apreensão de 6 carros da Lamborghini por problemas com documentação para entrada em nosso país. Esses carros vinham especialmente para o Salão do Automóvel, mas o público não pôde apreciá-los. Muitas marcas também apresentavam protótipos ou carros conceito, levando em conta conforto, automação, tecnologia, economia, etc. E nessa edição, o evento batia mais um recorde de público, chegando a 600 mil pessoas. O Salão de 2008 foi considerado o melhor de todos os tempos. As grandes marcas apresentavam suas novidades e a moda agora parecia ser o carro conceito. Foi um evento elogiado pela imprensa brasileira e também pela imprensa mundial. 2010 foi a edição marcada pela invasão chinesa, com muitas marcas conhecidas atualmente. A edição do ano de 2012 foi muito interessante pela sua repercussão nas redes sociais. A página do Salão do Automóvel no Facebook, na época, atingiu mais de 170 mil fãs, o que era um número bem expressivo se comparado com os fãs de salões que ocorriam, por exemplo, na Alemanha e também em Paris. Na 28ª edição, em 2014, o Salão do Automóvel ultrapassou a marca de 750 mil visitantes. Foi o Salão das SUVs compactas. O evento contava com mais de 100 lançamentos e muitos podiam experimentar as novidades em uma pista de test drive que foi montada no estacionamento do AMB. E em 2016, o Salão do Automóvel troca de casa mais uma vez, agora ocupando o espaço São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes. Um evento com muito brilho, novidades de todas as montadoras e os estandes contam com muita tecnologia. O público também pode acompanhar ao vivo as transmissões dos veículos de comunicação graças às novas tecnologias oferecidas pelo YouTube e também pelo Facebook, o que aproxima ainda mais os fãs do automobilismo a eventos de grande porte como este. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje, do Roda Livre falando aí das primeiras edições do Salão do Automóvel. E semana que vem nós vamos ter a cobertura completa desse evento maravilhoso aqui em São Paulo. Valeu, um abraço!